O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e da mentalidade que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. Hoje começamos um novo capítulo desse livro, o capítulo de número 7. O título do capítulo 7 é Pais, Professores e Técnicos Esportivos. De onde vêm os mindsets? Já é um título bem sugestivo, né? Bom, a pergunta aqui nesse capítulo, ela muda completamente, né? Antes a gente estava falando de relacionamentos. Agora, a pergunta já é completamente mudada. Ela é do tipo, como nasce uma mentalidade fixa? Né? Antes a gente já estava tratando de mentalidades que já são fixas, né? Agora é como nasce uma mentalidade fixa, né? Vamos no início. Como se constrói uma mentalidade de crescimento? Essas são as perguntas, né? Então vamos para a leitura. Quando eu terminar a primeira parte do capítulo 7, o capítulo 7 ele é um pouquinho extenso, maior que o 6, então eu dividi o capítulo 7 em 6 partes, tá? Hoje é a primeira parte do capítulo 7. Depois que eu terminar a leitura, junto com vocês a gente vai entender sobre o que a gente leu, né? Isso vai gerar uma ferramenta de transformação para a vida real de vocês. Então vamos lá. Nenhum pai ou mãe pensa: o que será que eu posso fazer hoje para prejudicar os meus filhos, subverter os seus esforços, afastá-los do aprendizado e limitar as suas realizações? Claro que não. Eles pensam: eu faria qualquer coisa, eu daria tudo para que os meus filhos sejam bem-sucedidos. Mas muitas das coisas que fazem têm efeito contrário. Seus prestimosos julgamentos, suas lições e suas técnicas de motivação frequentemente dão um recado errado. Na verdade, cada palavra ou ação manda uma mensagem. Diz às crianças ou aos alunos ou aos atletas como devem pensar a respeito de si mesmos. Pode ser uma mensagem de mindset fixo, que diz: você tem características permanentes e eu as estou avaliando. Ou pode ser uma mensagem de mindset de crescimento, que diz: você é uma pessoa em desenvolvimento e eu tenho interesse em seu desenvolvimento. É notável a sensibilidade das crianças a essas mensagens e o quanto se preocupam com elas. Reginot, grande estudioso do tema da educação infantil nas décadas de 1950 a 1970, conta uma história. Bruce, de 5 anos, foi com a mãe ao novo jardim de infância. Ao chegarem, ele olhou pinturas nas paredes e disse: quem fez esses desenhos feios? A mãe tratou de corrigi-lo: não se deve dizer que os desenhos são feios quando são bonitos como estes. Mas a professora sabia exatamente o que ele queria dizer. Aqui, disse ela, ninguém é obrigado a pintar quadros bonitos. Quem quiser pode pintar quadros feios, se tiver vontade. Bruce sorriu para ela. A professora tinha respondido à sua verdadeira pergunta. Qual era a verdadeira pergunta? O que acontece com um menino que não sabe pintar bem? Em seguida, Bruce viu um carro de bombeiros de brinquedo quebrado. Pegou e perguntou num tom de autoridade: quem quebrou este carro de bombeiros? Novamente a mãe interveio: que importa quem tenha quebrado? Você não conhece ninguém aqui. Mas a professora compreendeu. Brinquedos são para brincar, disse ela. Às vezes quebram. Acontece. Novamente, sua pergunta tinha sido respondida: o que acontece aos meninos que quebram os brinquedos? Bruce despediu-se da mãe para começar o seu primeiro dia no jardim de infância. Não era um lugar onde ele seria julgado e rotulado. Nunca vencemos a nossa sensibilidade a essas mensagens. Há vários anos, eu e o meu marido passamos 2 semanas na Provença, no sul da França. Todos foram maravilhosos, muito gentis e generosos. Mas no último dia fomos de carro à Itália para almoçar.
Ao chegar, encontramos um pequeno restaurante familiar e lágrimas começaram a correr no meu rosto. Sentia-me tão bem cuidada. Disse a David: você notou como na França, quando as pessoas nos tratam bem, a gente se sente como quem passou em um teste? Mas na Itália não há teste. Os pais e professores que mandam mensagens de mindset fixo são como a França. E os que mandam mensagens de mindset de crescimento são como a Itália. Vamos começar com as mensagens que os pais mandam aos filhos. Mas sabemos que essas são também mensagens que os professores podem mandar a seus alunos e os técnicos aos seus atletas. Então, o próximo subtítulo é Pais e Professores, mensagens sobre sucesso e fracasso. Primeiro, mensagens sobre sucesso. Vejamos quais são as mensagens nos seguintes exemplos. Você aprendeu isso tão depressa, você é tão inteligente. Olhe esse desenho. Marta, ele será um novo Picasso? Você é brilhante, tirou 10 sem sequer ter estudado. Se você for como a maioria dos pais, achará que são mensagens de estímulo, que aumentam a autoestima. Mas preste mais atenção. Veja se consegue ouvir outra mensagem. São estas que as crianças ouvem. Se eu não aprender alguma coisa depressa, significa que eu não sou inteligente. Eu não devo tentar desenhar nada a sério, porque vão ver que eu não sou nenhum Picasso. É melhor eu parar de estudar, ou não vão mais me achar brilhante. Como eu sei disso? Vocês se lembram do capítulo 3, em que eu menciono os elogios que os pais dirigiam aos filhos, na esperança de estimular a confiança e as realizações? Você é tão inteligente, você é tão talentoso, você é um atleta nato. Eu pensei, esperem um instante. Não serão as crianças de mindset fixo, as crianças vulneráveis, que se sentem obcecadas com isso? A insistência na inteligência ou no talento não faria com que as crianças, todas as crianças, ficassem ainda mais obcecadas? Por isso é que tratamos de estudar esses aspectos. Depois de 7 experiências com centenas de crianças, fizemos as descobertas mais nítidas que eu já vi. Elogiar a inteligência das crianças prejudica a sua motivação e o seu desempenho. Como pode ser isso se as crianças adoram ser elogiadas? Me chamando. Claro, as crianças adoram elogios e gostam especialmente de ser elogiadas por sua inteligência e seu talento. Sem dúvida, isso as estimula, as faz resplandecer, porém, apenas momentaneamente. No instante em que encontram uma dificuldade, a confiança desaparece e a motivação desce ao mínimo. Se o sucesso significa que são inteligentes, nesse caso o fracasso significa que são burras. Eis aí o mindset fixo. Aqui fala uma mãe que percebeu os efeitos dos elogios bem intencionados a respeito da inteligência. Olha o relato dela. Quero compartilhar com você a minha experiência. Sou mãe de um menino muito inteligente que está na 5ª série. Ele costuma acertar 99% dos testes escolares de matemática, linguagem e ciências, mas tem problemas muito evidentes de autoavaliação. Meu marido, que também é bastante inteligente, acha que seus pais nunca deram importância ao intelecto e ele exagerou ao compensar isso com o nosso filho, ao procurar elogiá-lo por ser inteligente. Ao longo dos últimos anos, eu suspeitei que isso estava causando problemas, porque o meu filho, embora tenha facilmente um desempenho excelente na escola, reluta em aceitar trabalhos ou projetos mais difíceis, como mostram seus estudos, porque poderia não se achar inteligente. Ele projeta uma visão superdimensionada da sua capacidade e diz ser capaz de fazer melhor do que os outros, tanto nas atividades intelectuais quanto nas físicas, mas ele não tenta executar essas atividades, porque naturalmente ele ficaria arrasado se ele fracassasse. E eis o que diz um de meus alunos da Colômbia, ao refletir sobre a sua própria história. Lembro-me de ser frequentemente elogiado por minha inteligência e não por meus esforços. E aos poucos eu passei a ter aversão aos desafios difíceis.
O mais surpreendente é que isso ia muito além dos desafios acadêmicos e mesmo atléticos e chegava aos desafios emocionais. Foi essa minha maior deficiência de aprendizado, a tendência a ver o desempenho como um reflexo do caráter. E se eu não era capaz de realizar alguma coisa imediatamente, evitar aquela tarefa ou tratá-la com desprezo era a minha única opção. Sei que é quase impossível resistir a esse tipo de elogio. Queremos que os nossos entes queridos saibam que lhes damos valor e que ficamos felizes com os seus êxitos. Eu mesma já caí nessa armadilha. Um dia cheguei em casa e vi que meu marido David conseguira resolver um problema difícil no qual ele já vinha trabalhando havia algum tempo. Antes que eu pudesse me conter, eu disse: "Você é brilhante." Desnecessário dizer que me mortifiquei com o que eu dissera. E ao ver a expressão de horror em meu rosto, ele tratou de me confortar. Sei que você disse isso pensando no mindset de crescimento. Você quer dizer que eu procurei estratégias, que eu perseverei, que eu tentei todos os tipos de soluções e que finalmente eu dominei o assunto. É isso mesmo, eu disse sorrindo carinhosamente. É exatamente isso que eu quis dizer. Os pais acham que podem dar às crianças confiança permanente, como um presente, ao elogiar os seus cérebros e o seu talento. Não funciona assim. E, na verdade, tem o efeito oposto. Faz com que as crianças duvidem de si mesmas assim que qualquer coisa se mostrar difícil ou qualquer coisa der errado. Se os pais querem dar um presente a seus filhos, a melhor coisa que podem fazer é ensiná-los a amar desafios, ficar intrigados com os erros, desfrutar do esforço e se manter aprendendo. Dessa forma, os seus filhos não serão escravos do elogio e conseguirão construir e reparar a própria confiança por toda a vida. Próximo subtítulo: Envio de mensagens sobre processo e crescimento. Nesse caso, qual é a alternativa aos elogios ao talento ou à inteligência? As palavras de David nos darão uma dica. Uma de minhas alunas esclarece ainda mais. Vamos ouvir um relato. Fui para casa neste fim de semana e encontrei minha irmã de 12 anos, felicíssima com sua escola. Perguntei por que estava tão entusiasmada e ela disse: "Tirei uma nota acima de 100 na prova de estudos sociais." Ouvia repetir essa frase mais umas 5 vezes durante o fim de semana. Naquele momento eu resolvi aplicar à situação real o que tínhamos aprendido com as suas aulas. Em vez de elogiar a sua inteligência ou a nota que obtivera, eu fiz perguntas que a levaram a refletir sobre o esforço que despendera nos estudos e sobre como ela havia melhorado desde o ano anterior. No ano passado, as notas dela foram baixando ao longo do período escolar e achei que era importante que eu interviesse e a orientasse na direção correta neste início de ano letivo. Isso significa que não devemos elogiar entusiasticamente os nossos filhos quando fazem alguma coisa bem feita? Devemos tentar restringir a nossa admiração pelos seus sucessos? Absolutamente não. Significa apenas que devemos evitar certo tipo de elogio. Os elogios que julgam a inteligência ou o talento. Ou o elogio que demonstra que estamos orgulhosos por sua inteligência ou talento, em vez de estarmos orgulhosos pelo esforço que dedicaram. Bingo! Podemos valorizá-los o quanto quisermos pelo processo que leva ao crescimento. O que conseguiram realizar por meio de exercícios, estudo, persistência e boas estratégias. E podemos fazer perguntas sobre o seu trabalho de forma que reconheçamos e mostremos interesse em seus esforços e suas escolhas. Você realmente estudou para o teste e a sua melhora demonstra isso. Você leu o material várias vezes, fez marcações e se testou. Deu realmente certo. Eu gosto da maneira como você experimentou todos os tipos de estratégias no problema de matemática até finalmente conseguir resolvê-lo. Pensou em muitas maneiras diferentes de fazê-lo e encontrou uma que deu certo.
Eu gosto de você ter aceitado aquele projeto desafiador para a sua aula de ciências. Vai dar bastante trabalho. Fazer a pesquisa, projetar os aparatos, comprar as peças e montá-lo. Garoto, você vai aprender muitas coisas legais com isso. Eu sei que a escola costumava ser fácil para você e que você costumava se sentir o garoto inteligente o tempo todo. Mas a verdade é que você não estava usando todo o potencial do seu cérebro. Estou realmente animado por você estar abrindo os horizontes e se esforçando para aprender coisas difíceis. Aquele dever de casa era longo e difícil. Eu admiro a maneira pela qual você se concentrou para terminá-lo. Aquele quadro tem muitas cores bonitas. Fale sobre elas. Você refletiu muito para escrever esse ensaio. Lendo-o, comecei a entender Shakespeare melhor. A paixão com que você executou essa peça ao piano me traz um sentimento de verdadeira alegria. Como é que você se sente quando a toca? E o que dizer para uma criança que trabalhou duro e não se saiu bem? Vamos lá. Gostei do esforço que você colocou no trabalho, mas vamos trabalhar juntos mais um pouco e descobrir o que você ainda não entendeu. Todos temos curvas de aprendizado diferentes. Pode levar mais tempo para você entender isso e se sentir confortável com o material. Mas se você continuar assim, você vai conseguir. Todo mundo aprende de maneiras diferentes. Vamos continuar tentando encontrar a maneira que funciona para você. Isso pode ser especialmente importante para crianças com dificuldades de aprendizado. Muitas vezes, para elas, não é só o esforço que funciona, mas encontrar a estratégia certa. Fiquei estimulada em saber, recentemente, que durante o seu trabalho de toda a vida com crianças, Ranginot chegou à mesma conclusão. Os elogios deveriam tratar não dos atributos da personalidade das crianças, e sim de seus esforços e realizações. Bingo! Às vezes, as pessoas têm o cuidado de dirigir a seus filhos elogios orientados ao crescimento, mas os inutilizam pela maneira como falam sobre os outros. Já ouvi alguns pais dizerem diante de seus filhos: fulano é um fracassado de nascença. Ela tem uma genialidade natural, ou ele tem cabeça de minhoca. Quando as crianças ouvem os pais fazendo julgamentos fixos a respeito de outras pessoas, isso lhes comunica um mindset fixo. E certamente eles pensam: o que eles acham de mim? Essa advertência se aplica também aos professores. Em um estudo, demos aos alunos uma aula de História da Matemática, isto é, histórias sobre grandes matemáticos. Para metade dos alunos, falamos dos matemáticos como grandes gênios que fizeram facilmente as suas descobertas na matéria. Bastou isso para lançar os estudantes num mindset fixo. O raciocínio lhes enviou esta mensagem: há certas pessoas que já nascem com o dom da inteligência para a matemática e tudo é fácil para elas. E há também o resto, como vocês. A outra metade dos alunos dissemos que os matemáticos eram pessoas apaixonadas por essa matéria e que acabaram fazendo grandes descobertas. Isso levou os estudantes a um mindset de crescimento, porque a mensagem era: as habilidades e as realizações derivam de aplicação e esforço. É surpreendente a maneira como as crianças percebem essas mensagens em nossas observações inocentes. Mais uma coisa sobre os elogios. Quando dizemos às crianças: que beleza, você fez isso tão depressa, ou veja, você não cometeu nenhum erro, que mensagem estaremos mandando? Estamos dizendo que damos valor à velocidade e à perfeição. Tanto uma quanto a outra são inimigas do aprendizado de coisas difíceis. Se você acha que eu sou inteligente quando eu sou rápido e quando eu sou perfeito, é melhor que eu não aceite nenhum desafio. Mas o que devemos dizer quando as crianças terminam uma tarefa, por exemplo, problemas de matemática, com rapidez e com perfeição? Devemos negar-lhes os elogios que merecem? Sim, olha só, sim. Quando isso acontece, eu digo: ora, acho que isso foi fácil demais. Desculpe por ter feito você perder o seu tempo.
Vamos fazer alguma coisa com a qual você realmente possa aprender. Próximo subtítulo, dando confiança às crianças. Como se faz para que uma criança se sinta segura antes de uma prova ou de uma apresentação? Elogiar a inteligência ou o talento tem efeito negativo. Elas simplesmente terão mais receio de demonstrar alguma deficiência. Cristina era uma aluna do ensino médio realmente inteligente, que, no entanto, ia mal nas provas, o que a envergonhava muito. Sempre estudava, sempre sabia a matéria, mas cada vez que chegava a hora da prova ficava tão tensa que lhe dava um branco. Suas notas eram ruins. Ela decepcionava os professores. Os pais se ressentiam e as coisas ficavam cada vez piores, à medida que se aproximavam os testes de aptidão para os cursos universitários, aos quais as faculdades que ela desejava cursar davam enorme valor. Na noite anterior a cada prova, os pais, vendo a sua aflição, procuravam inspirar-lhe confiança. Veja, você sabe que é inteligente e nós sabemos que isso é verdade. Você já passou, fique tranquila. Apoiavam-na da maneira que sabiam, mas na verdade só estavam aumentando os riscos. Que poderiam dizer em vez daquilo? Deve ser horrível sentir que todos estão colocando você à prova e que você não pode demonstrar a sua capacidade. Queremos que você saiba que não a estamos avaliando. Nós nos importamos com o seu aprendizado e sabemos que você aprendeu a matéria. Estamos orgulhosos porque você perseverou e continuou aprendendo. Próximo subtítulo, mensagens sobre fracasso. Antes eram sobre vitória, né? Vamos lá. Elogiar o sucesso deveria ser o menor de nossos problemas, não? O fracasso parece ser um tema muito mais delicado. As crianças podem já estar se sentindo desestimuladas e vulneráveis. Vamos mudar de foco e examinar desta vez as mensagens que os pais podem enviar em caso de fracasso. Elizabeth, de 9 anos, foi à sua primeira competição de ginástica. Esguia, flexível e cheia de energia, tinha boas características para esse esporte e adorava praticá-lo. Naturalmente, ficou um pouco nervosa com a ideia de competir, mas era boa ginasta e estava confiante de que se sairia bem. Já tinha até escolhido o lugar adequado em seu quarto para exibir o troféu que ganharia. Na primeira prova de exercícios no solo, foi a primeira a se apresentar. Embora tenha feito um bom trabalho, as notas de algumas outras meninas foram mais altas e ela perdeu. Também esteve bem nas demais provas, mas não marcou pontos suficientes para vencer. No final da competição, não ganhara nenhum prêmio e estava arrasada. O que fariam vocês se fossem os pais de Elizabeth? Diriam a ela, número 1, diriam a ela que na opinião de vocês ela tinha sido melhor. 2, diriam que foi roubada e que certamente deveria ter ganhado um prêmio. 3, assegurariam que a ginástica não é tão importante. 4, diriam que ela tem capacidade e certamente vencerá da próxima vez. 5, diriam que ela não mereceu vencer. Em nossa sociedade, há uma forte mensagem sobre a forma de aumentar a autoestima das crianças. E a parte principal dessa mensagem é: protejam-nas do fracasso. Embora isso possa ajudar no problema imediato do desapontamento da criança, pode ser prejudicial a longo prazo. Por quê? Vejamos as 5 reações possíveis do ponto de vista dos mindsets e ouçamos as mensagens. A primeira, que é vocês acharam que ela foi a melhor, é basicamente insincera. Ela não foi a melhor. Vocês, os pais, sabem disso e ela também. Isso não oferece a ela um caminho para se recuperar nem para melhorar. A segunda, que foi roubada, coloca a culpa nos outros, quando na verdade o problema foi o desempenho dela e não o desempenho dos juízes. Querem que ela cresça culpando os outros pelas suas deficiências? A terceira, afirmar que a ginástica não é tão importante, a ensina a desvalorizar algo em que ela não obtenha sucesso imediato. Será essa a mensagem que realmente desejam mandar? A quarta, ela tem capacidade, talvez seja a mais perigosa de todas.
A capacidade pode nos levar automaticamente aonde desejamos ir? E se Elizabeth não ganhou essa competição, por que ganharia a próxima? A última opção, dizer que ela não mereceu, parece ser cruel nas circunstâncias. E naturalmente vocês não adiriam com essas palavras. Mas é mais ou menos o que o pai dela, numa atitude para o seu crescimento, disse à filha. Eis o que ele realmente disse. Elizabeth, sei como você se sente. É muito desalentador ter grandes esperanças, fazer o melhor possível e não vencer. Mas, na verdade, você ainda não se esforçou suficientemente. Havia muitas meninas que praticam ginástica há mais tempo que você e que se esforçaram muito mais do que você. Se isso é algo que você realmente deseja, então é preciso fazer mais esforço para conseguir. Que bingo, hein? O pai também disse a ela que se quisesse praticar ginástica somente para se divertir, não haveria problema. Mas, se quisesse ganhar competições, seria preciso se dedicar mais. Elizabeth levou isso a sério e passou muito mais tempo treinando e aperfeiçoando seus movimentos, especialmente aqueles em que se sentia menos competente. Na competição seguinte, havia 80 meninas de toda a região. Elizabeth ganhou 5 troféus nas provas individuais e foi a campeã na contagem geral, levando para casa uma enorme taça. A esta altura, o quarto dela está tão cheio de troféus que é difícil ver as paredes. Essencialmente, o pai dela não apenas disse a verdade, mas também a ensinou a aprender com os seus fracassos e a fazer o necessário para ter sucesso no futuro. Mostrou compreensão com a decepção dela, mas não a estimulou falsamente, o que somente acarretaria mais desapontamentos no futuro. Eu conheço muitos técnicos que me perguntam o que aconteceu com os atletas que querem ser treinados, para onde eles foram. Muitos deles lamentam o fato de que, quando dão algum feedback corretivo aos seus atletas, eles reclamam que a sua confiança está sendo abalada. Às vezes, eles telefonam para casa e se queixam para os pais. Parecem querer técnicos que simplesmente lhes dirão como são talentosos e nada mais. Os técnicos dizem que nos velhos tempos, depois de um jogo da liga infantil de beisebol ou de futebol mirim, os pais costumavam analisar o jogo na volta para casa e dar dicas técnicas úteis. Hoje, na volta para casa, eles dizem que os pais colocam a culpa pelo mau desempenho e a derrota na partida nos técnicos e juízes. Não querem abalar a confiança dos filhos, culpando-os. Mas, como no exemplo da Elizabeth, crianças precisam de feedback honesto e construtivo. Se ficam sempre protegidas, não aprenderão bem. Encararão conselhos, coaching e feedbacks como algo negativo e danoso. Não fazer críticas construtivas não é bom para a confiança das crianças. Prejudica o seu futuro. Nossa, que textão, hein? Muito bom esse capítulo 7, né? A primeira parte do capítulo 7 termina aqui. Agora, vamos conversar sobre isso, né? Eu sei que tem cabeças explodindo aí, principalmente quem é mãe, né? Mas vamos lá, mas olha só, coisas muito importantes estão sendo ensinadas aqui, tá? Pra gente construir pessoas de sucesso no futuro. Bom, gente, nenhum pai vai acordar pensando como eu posso limitar o meu filho hoje, né? Claro que não, muito pelo contrário. Os pais, eles querem proteger, eles querem fortalecer, eles querem elevar o filho, né? Mas cada palavra, cada elogio, cada reação, tanto ao sucesso quanto ao fracasso, envia uma mensagem. E as crianças, elas são extremamente sensíveis a essas mensagens. E aí a autora conta a história de um menino chamado Bruce, que no primeiro dia de aula queria saber apenas uma coisa. O que ele queria saber no primeiro dia de aula, do jeitinho dele, da maneira como ele perguntou? Ele queria saber o que acontece ali naquela escola nova quando alguém não é bom o suficiente, né?
Como assim? Ele não perguntou isso? Perguntou. Ele perguntou isso sem perguntar isso. Prestem atenção, né? Ele pergunta, o que acontece? Ele falou que os desenhos eram feios. Quem fez esse desenho feio? Quem quebrou esse brinquedo? Ou seja, quem é essa pessoa que fez isso? Essa pessoa que fez isso está aqui nessa escola. O que fizeram com ela depois que ela fez isso? Um desenho feio ou um brinquedo quebrado? Ou seja, o que acontece aqui nessa escola nova quando alguém não é bom o suficiente? É isso que ele estava perguntando, do jeitinho dele, né? E aí a professora respondeu poderosamente, né? Ela falou, aqui ninguém é obrigado a pintar quadros bonitos. Qual mensagem que ela transmite? Uma mensagem clara, que aqui é um lugar de desenvolvimento e não de julgamento. Bingo, né? Então, assim, essa é uma das descobertas mais impactantes do livro. A autora, para confirmar essa informação, ela traz pesquisas com centenas de crianças, né, que mostram uma informação muito contraintuitiva, né? Porque o que é o intuitivo? É o que a gente acha que é o normal, o mais comum de acontecer. E essas pesquisas mostram resultados contraintuitivos, ou seja, que elogiar a inteligência prejudica a motivação daquela criança e o desempenho dela. Então você falar, você é tão inteligente, você é brilhante, você é talentosa, parece que é um estímulo, mas não é, tem uma mensagem oculta. Qual mensagem oculta que tem nessas frases? Que se eu não aprender rápido, eu não sou inteligente. Que se eu errar, eu deixo de ser brilhante. E que se eu falhar, eu perco valor. Entendeu? Então você fala, você é tão inteligente, a criança escuta. Se eu não aprender rápido, então eu não sou inteligente. O que isso cria? Isso cria medo na criança de encarar desafios. Porque crianças que são elogiadas por causa da inteligência passam a evitar tarefas que elas julgam difíceis. Por quê? Porque elas preferem continuar parecendo inteligentes. Elas preferem isso do que se tornarem mais inteligentes ainda do que elas são. Porque para elas se tornarem mais inteligentes ainda, elas têm que passar por esse teste. E se elas não passarem? Ok? Entenderam? No mindset fixo, gente, o sucesso é a identidade da pessoa. E o fracasso também é uma definição pessoal, né? Esse é o ponto central. Então, não rotule a pessoa, não elogie a pessoa, porque assim você rotula ela. Elogie o processo que ela viveu para chegar nesse resultado. Bingo! Entenderam agora? Então, o que você diz? Você diz, você tentou estratégias diferentes, você persistiu, você se dedicou, você aprendeu algo novo. Quando o foco sai do talento e vai para o esforço estratégico, aí sim nasce a mentalidade de crescimento, né? Vamos pensar no contrário agora. Vamos falar de fracasso, né? Falamos de sucesso e agora de fracasso. Quando uma criança fracassa, qual que é a reação mais comum? O que os pais querem? Proteger, né? Então, você foi roubada, isso não era importante, você é melhor do que isso, você tem capacidade. Gente, capacidade não gera resultado sozinha, isso é potencial. Se você não explora o potencial, não faz acontecer, não gera resultado, né? E aí ela usa o exemplo da Elizabeth. O pai da Elizabeth fez uma coisa muito rara. Ele não mentiu, ele não culpou os juízes, ele não desvalorizou a competição. O que ele disse? Elizabeth, você ainda não se esforçou o suficiente. Só que ele falou isso com empatia, ele falou isso com verdade, ele deu uma direção para ela. E aí o que aconteceu? Ela treinou mais. Por quê? Porque ela ainda não tinha se esforçado o suficiente, mas ela tinha potencial, né? Então ela aprimorou o que era difícil, que ela ainda não fazia primorosamente, e aí ela venceu. Então, um feedback honesto constrói competência, ok? Já uma proteção excessiva constrói fragilidade.
outro bingo, né? Vou tornar a questão mais delicada ainda. Quando a gente fala para uma criança, você fez tão rápido, você não errou nada. Eu estou exaltando a velocidade dela, porque ela fez muito rápido, e eu estou exaltando a perfeição dela, que ela não errou nada. Só que velocidade e perfeição são inimigas de quê? De um aprendizado profundo. Então, aprender coisas que são mais difíceis, coisas mais profundas, não exigem velocidade e perfeição, exigem lentidão. Exigem erro, exigem ajuste, exige estratégia, né? Então, quando uma coisa está fácil demais, a resposta ideal que você tem para dar para essa criança não é aplaudir. Não. É falar, ok, essa etapa estava fácil. Vou te desafiar numa etapa mais difícil. Então, a resposta ideal para esse aluno é o desafio. Né? Isso parece fácil para você. Vamos encontrar alguma coisa que realmente faça você crescer. Agora, pensa em você, né? Quais mensagens que você recebeu na infância? Você foi elogiada por ser inteligente ou você foi incentivada a persistir? Você aprendeu que errar era fracassar ou você aprendeu que errar era apenas parte do processo? Né? Vamos pensar comigo aqui. Você evita desafios por medo de não parecer capaz, das pessoas perceberem que você pode não ser capaz de resolver esse desafio? Você elogia esforço ou o talento nas pessoas? Você protege quem você ama do fracasso ou você ensina quem você ama a aprender com o fracasso? Que tipo de mensagem que você envia? Conscientemente ou inconscientemente, quando você fala essas coisas? Pensem, tá? Gente, a confiança verdadeira, ela não é um presente, tá? Você não pode dar para a criança um pacotinho de confiança verdadeira. Não. Você constrói. A confiança verdadeira, ela é construída. É o processo. E é o processo que deve ser elogiado. Ok? No livro Mente de Ouro é exatamente isso que eu ensino. Como que você reconstrói a sua mentalidade. Mesmo que você tenha recebido essas mensagens fixas ao longo da sua vida. Vocês acham que eu recebi que tipo de mensagem? É essas. Né? Na próxima você consegue. Então, no Mente de Ouro, você aprende a romper com crenças limitantes que foram herdadas, que todo mundo herdou, né? A desenvolver uma identidade que é baseada em crescimento e não em rótulo, julgamento. A transformar um fracasso numa estratégia e não numa derrota, não numa identidade. E a construir uma autoconfiança que você consiga sustentar, né? Ela tem que ser sustentável. Ainda tem um bônus, tá? Você recebe o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos curtos e diários que servem para fortalecer a sua mentalidade diante de críticas, de desafios, de erros que vão vir, né? Inevitavelmente. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e me mostrarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Então, a última pergunta que eu vou fazer, eu vou pedir para que vocês respondam nos comentários, que é uma maneira muito boa de vocês refletirem, tá? Sobre tudo isso que foi estudado aqui. Qual foi a principal mensagem que você recebeu sobre sucesso e sobre fracasso na sua infância? Escreve aí, tem gente que vai chorar na hora de responder essa pergunta. Bom, como sempre, né? Vocês já sabem, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real, aqui você não aprende apenas os conceitos. Aqui você aprende a reconstruir a sua forma de pensar. Certo? Os mindsets, eles não nascem do nada. Não é assim. Os mindsets, eles são cultivados, né? E o que é cultivado também pode ser transformado. Ok? Então, assim, pais, professores, técnicos, eles não criam apenas o desempenho, eles criam as interpretações que a criança vai ter sobre aquele desempenho, né? A diferença entre você é inteligente e entre você se esforçou parece pequena,
Mas não é. A diferença entre essas duas frases, ela constrói destinos completamente diferentes, tá? Vou te lembrar sempre que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui, para ler essa página para você. E com você, se você quiser, e por você, ok? Só que o resultado que você ainda não tem também está atrás da mensagem que você ainda não decidiu reescrever. Então eu já te peço, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque o próximo trecho do capítulo 7, ele vai mudar a forma como você educa, a forma como você lidera e até a forma como você se enxerga, ok? Um beijo no coração de vocês.